Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar o nosso bloco de retina cirúrgica com uma aula de alterações na interface vitro-retiniana. Quem vai dar essa aula para a gente é o Dr. Rodrigo Dompieri. Ele é especialista em retina clínica e cirúrgica, atua em São Paulo, capital, e Jundiaí. Fez residência de oftalmologia na Santa Casa de São Paulo e foi o meu parceiro de fellow lá no Instituto da Visão, IPEPO. Aprendemos juntos e hoje ele vai dar essa aula para a gente. É um prazer te ter aqui e ensinando para a gente e espero que todo mundo aproveite muito. Bom, obrigado, Nise. Queria agradecer aí pela oportunidade de apresentar alguma coisa aqui. Nise me ensinou muita coisa no FELS, não só de oftalmologia, como da vida aí. Muito carinho por ela. Bom, então eu vou falar um pouquinho de alterações na interface vitreoretiniana. É um tema bastante extenso. Vou falar basicamente de infiltração vitreomacular, membrana epirretiniana e buraco macular. Então, aqui só para falar um pouquinho da fisiopatologia, bem básico da parte do descolamento de vítreo posterior, que está envolvido de forma total ali nessa síndrome de interface vitreoretiniana. A gente tem, próximo dos 45 a 50 anos, a gente tem a síntese, né, que é a liquefação do vítreo. Isso ocorre de forma precoce em estudos pós-mortem, que pacientes até de 4 anos já têm um certo grau de liquefação do vítreo. E nesses mesmos estudos, tem de pacientes de 14 a 18 anos, tem 20% do vítreo já liquefeito. Isso vai progredindo de acordo com a idade. Então, a síntese é a liquefação e a cinerese, basicamente, é o colapso. Então, esse vítreo que está liquefeito, ele passa pela abertura do anel do disco óptico, o anel de Weiss, e ele, por aquele plano, promove a clivagem, o colapso, né, que é a cinerese que a gente fala, do vítreo, promovendo o descolamento do vítreo de uma forma total. E aí que a gente tem os problemas da interface vitreoretiniana, porque o vítreo ele é mais aderido na base vítreo, mas ele começa a se liberar na altura do equador e ele é aderido na FOV. Então, primeiro ele se libera aqui nessa imagem do meio em B, né? A gente tem uma liberação no equador e depois ele se libera da fóvea. Depois que ele se libera da fóvea, ele se libera do nervo óptico e aí que a gente tem o descolamento do vítreo total, quando ele libera do nervo óptico e vai em direção à base vítreo. E a gente tem isso aqui correspondente nesse score de B-scan, né? Temporal, aí ele fica aderido, começa a se despegar na região nasal e até o colapso total. E aqui a gente tem as variações da interface vitreoretiniana. Então, aqui na figura A tem um descolamento de vítreo assintomático, no B a gente já tem um descolamento incompleto com adesão vitreomacular sem descolamento da retina neurosensorial. No C a gente já tem uma quebra ali da retina neurosensorial e com descolamento também subretiniano. E aqui nessa quebra a gente vai falar quando o vítreo está se descolando e gera algum grau de ruptura na membrana interna, a gente tem as membranas epirretinianas, essa infiltração vitreomacular, a gente vai falar sobre isso. Aqui é uma tração anteroposterior, buraco macular e a tração justapapilar em descolamento de retina em pacientes diabéticos, que é os principais que a gente tem isso, né? Mas a gente vai falar de alguns tópicos disso daqui. Então, em todas essas síndromes, a gente tem a alteração principal é a metamorfopsia, que a gente consegue avaliar pela tabela de Amber, e o escotoma central, né? Bom, inicialmente vamos falar da simitração vitreomacular e da adesão vitreomacular. A adesão vitreomacular é um estágio normal do DVP. Quando a gente avalia aqui nessa imagem, a gente tem uma adesão justa à fóvea aqui perto da fóvea nasal, e essa adesão é normal. Essa adesão vitreomacular, ela geralmente é concomitante de retinopatia diabética, oclusões vasculares, edema macular diabético DMRI, mas isso é um passo do descolamento de vítreo posterior. Então, aqui a gente tem a ausência de sintomatologia, e basicamente o vítreo ainda está seria aderido, e pela classificação de Guess aqui seria como se fosse um impende, um buraco macular que eles colocam a adesão, o estágio 1A, né, que a gente tem uma adesão anômala, mas sem sintomatologia. Então aqui é a mesma coisa, né, a síntese, a cinerese, e na região da fóvea, que esse vítreo está aderido, a gente tem essa contração, porque ele está preso no equador, a gente tem essa tração anteroposterior aumentado, gerando a síndrome de tração vitreomacular. Então, por definição, a síndrome de tração vitreomacular, a gente tem adesão vítrea na região da fóvea em 100% dos casos, e basicamente o que a gente tem é que essa adesão, ela promove, ela está muito aderida nesses pacientes, e essa adesão gera, de certa forma, micro-roturas na região da membrana limitante interna, e isso permite que as células de Miller migrem para essa localização e ali elas se modulam, né, e tem alterações enzimáticas,
e começa a ter migração de astrócitos e produção, uma proliferação fibrovascular nessa localização que assemelha essa membrana perritiana, né? Então, nesses casos, a gente também tem uma separação do vítreo anômalo, uma vitrosquise. Então, o que difere a sinitração vitromacular da membrana perritiana, basicamente, é o status do vítreo. O vítreo aqui na sinitração vitromacular está aderido, né, no equador, e na membrana perritiana ele está totalmente liberado. E aqui a gente tem os achados dessa filtração intramacular, então, que é as dobras de retina, que é a vitrosquise e a tração, que é anteroposterior, que pode gerar até um descolamento subfoveal adjacente na área da tração. Então, aqui eu só coloquei, em termos da patologia, basicamente, isso daqui não é a patologia da membrana retiniana e nem da cintração intramacular, é a patologia do PVR, mas o que muda, basicamente, são as células, né? Então, quando a gente tem um descolamento de retina, a gente tem uma perda da integridade da retina que permite que as células do EPR migrem para a região da membrana penetrante interna e ali a gente tem aquela transformação epitélio-mesenquimal. Isso, a gente tem células astrócitos, macróficos e alócitos, e aquilo lá gera uma proliferação fibrótica ali naquela localização, há uma contração posterior e aquilo se descola. Aqui, na mesma coisa, na fisiopatologia, a gente tem, só que não é as células do EPR que fazem essa migração, e sim as células de Miller que migram aqui para essa localização, associado aos hialócitos, porque os hialócitos são as células que são mais posteriores na hialoide. E quando a gente tem a clivagem ali do descolamento do vítreo posterior, a gente pode ter algumas células do hialócito que permanecem ali e geram essa proliferação. Então, a fisiopatologia é bem semelhante, o que muda basicamente são as células. E o vítreo está bem aderido também na região de vaso, isso aqui é só para mostrar que a gente tem um vaso. Então, a cintração vitreomacular a gente vai classificar nos slides subsequentes, mas a fisiopatologia é isso. E as características, então, é que essa membrana limitante interna, agora mais rígida, tem um aspecto de estriações, né? Isso gera estresse da retina, tortuosidade vascular adjacente a essa localização. Isso, com estudos de angiofluorescência, a gente não usa angiofluor para isso, mas nas discussões prévias, a gente tem impregnação de contraste nos vasos retinianos e no nervo óptico. Bom, em termos de epidemiologia, todas essas doenças que a gente vai falar aqui hoje, todas elas são mais prevalentes em mulheres, então tem uma correlação com o estrogênio e com a idade. Então essas pacientes geralmente são mulheres, né, uma proporção de 2 para 1, e faixa etária acima de 60 anos. Então essas pacientes geralmente menopausadas têm uma correlação do estrógeno, não fica muito bem claro, no Ryan tem, eu não consigo entender muito direito, mas basicamente o nível de estrogênio menor, a gente tem receptor de estrogênio na interface vitro-retiniana e isso estaria associado a essa epidemiologia mais frequente em mulheres. Em relação à cintração vitromacular, a gente tem sintomas muito leves a moderados, metamorfopsia pode surgir, geralmente os pacientes nos procuram quando vão passar na autoescola, enfim, tem que isolar um olho, mas a visão geralmente é melhor que 20/30, e a gente indica a cirurgia quando essa visão é pior que 20/60, aí a gente tem indicação formal de cirurgia, ou quando essa infiltração vitromacular é progressiva, promovendo alterações na retina interna, como edema macular cistoide, ou até a infiltração vitromacular pode gerar até lesões viteliformes, né? O diagnóstico diferencial são as outras entidades que a gente vai falar logo na sequência. Em termos de classificação, a gente tem aqui na imagem superior em a infiltração vitreomacular em V, que a gente tem basicamente a adesão vítrea só na região da fóvea, mas toda a 360 a gente está descolado, só está preso na altura do equador e também no nervo óptico. Então, isso daqui é a que tem a melhor progressão em termos de diagnóstico cirúrgico e também tem evolução espontânea mais frequente. A gente tem aqui do lado o B, né, que é em J, então a gente tem adesão na região nasal, mas na região temporal está solto. E a gente tem em relação ao tamanho, a focal até 1.500 micras e a difusa acima de 1.500 micras. Essa classificação era usada antigamente, em 2013, para o tratamento. O tratamento a gente não, nunca fiz uso, mas se usava alcoplasmina, microplasmina, e a gente tinha que fazer essa classificação para ver se tinha indicação ou não. Então, aqui é um artigo bem antigo, de 1955, 1995, que eles avaliaram 53 pacientes e fizeram o follow-up dele para ver qual que é a epidemiologia desses pacientes. E basicamente eles viram que em 11% dos casos ocorre melhora espontânea, a liberação do vítreo. Então, assim, o mais frequente é não liberar, né? E o tratamento,
o tratamento basicamente é cirúrgico, em alguns casos, e a gente tem que ponderar. A gente indica cirurgia se a acuidade visual é menor que 20/60. Se tem algum grau de metamorfose, a gente pode pensar isso a depender da funcionalidade, do trabalho, né, do paciente. Um paciente lá do interior, lavrador, isso pouco importa. Então, assim, tem que ver realmente o que o paciente deseja, porque geralmente nessa situação vitro-macular a gente não tem uma adesão simplesmente só no vitro. Muitas vezes a gente vai fazer cirurgia vitro-retiniana e a gente tem adesões anômalas na periferia, no equador, enfim. A gente tem risco de roturas heterogênicas, nesses casos que varia até 5% dos casos, descolamento de retina social em 2 a 3% dos casos, e a gente tem que ponderar se a gente vai fazer a retirada da membrana limitante interna ou só fazer o descolamento do vítreo nesses casos. A gente vai discutir bastante sobre isso depois, mas a retirada da membrana limitante interna está associada à DONSO, né, que é a associação das camadas de fibras nervosas com o disco óptico. Isso diminui a sensibilidade da mácula, desestabiliza a retina por si só e diminui a sensibilidade ao contraste. O tratamento, então, previamente, em 2013, o FDA aprovou o uso da ocoplasmina e fazer uma vitreólise química e resolver isso em 35 a 40% dos casos, né? Então, a indicação era quando a gente tinha adesão menor que 1.500 e de forma focal, aquela em V. E o curso pós-operatório, isso segundo os estudos, é que quando a gente faz a cirurgia, a gente tem melhora de visão em 75% dos casos e a visão melhora de forma mais precoce, né? E o escotoma diminui nesses casos. Aqui é só um caso para ilustrar quando que a gente vai fazer cirurgia. Então, esse daqui é um caso que a gente tem a síntoma vitromacular em V, e em um paciente com DMRI. E aí a gente tem que ponderar, a gente vai fazer a cirurgia nesse paciente, esses espaços cistoides na retina interna são secundários à membrana neovascular ou assim tratamento macular. Então, assim, doença macular racionalidade, geralmente a gente tem membrana neovascular do tipo 1, e a membrana neovascular do tipo 1 não, invariavelmente, não altera a retina interna. Geralmente a membrana neovascular do tipo 2, que é acima do EPE, que a gente tem essas alterações de retina interna, RAP, membrana vascular tipo 3. Então, a membrana vascular tipo 1, quando a gente tem fluido, geralmente é mais na retina externa. E a cintração vitromacular por si só já dá alterações cistoides em 95% do caso. Então, assim, isso daqui é atividade neovascular ou é da tração vitromacular? Muito provavelmente da cintração vitromacular. Então, o que a gente tem que pensar nesses casos? Como que está a retina externa? O paciente está tendo queixa? Com a qualidade bilateral, esse paciente está satisfeito? E o vítreo? O vítreo é importante nessa patologia. Depois eu vou só mostrar um caso, mas nesse paciente que a gente tem doença macular racionalidade, invariavelmente, nesse caso que ele tem descolamento do epitélio pigmentado, fibrovascular, provavelmente uma membrana neovascular quiescente nesse caso, ele pode, em algum momento, evoluir para a atividade neovascular e a gente ter necessidade de fazer uso de antiangiogênico. E é sabido que se a gente tirar o vítreo, o tempo de meia-vida das drogas diminui. Então, assim, o vítreo é sim importante, mas a gente tem que pensar bem. Então, nesse caso aqui, foi feito o uso de antigiogênico, pensando numa liberação por forma expansiva mesmo, quando a gente injeta um volume dentro do olho, a gente aumenta o volume, mas na sequência a medicação ela atua, diminui esse edema e isso, em termos empíricos, né, poderia promover a liberação. Nesse caso não foi isso que aconteceu, foi feita a manobra de Drinking Bird, então aqui tem um professor nosso aqui do IPEPA, da Unifesp, que ele adota essa manobra, ele gosta bastante, mas é sabido dos riscos, então basicamente a gente injeta gás dentro do olho do paciente e fica pedindo para ele abaixar e levantar a cabeça para mobilizar essa bolha de gás e tentar desfazer isso. Então, assim, já foi comentado que esses pacientes têm adesão anômala na base, vítreo, no equador, isso pode gerar roturas inadvertidas, e também a gente pode ter o rompimento desse teto aqui, isso tanto na parte cirúrgica, mas de uma forma sem controle, né, pela manobra de Drinking Bird, e esse paciente evolui para buraco macular. Aqui é só aquele paciente que eu tinha comentado, esse paciente não tem nada a ver com cintação vitromacular, mas só exemplificando a importância do vídeo, esse paciente aqui era um aparelho de extratos, né, tá bem ruim, mas esse OCT dia 26/7, esse paciente era pseudofásico, com uma fixação iliana e com tubo, já tinha sido vitroctomizado e ele estava sendo conduzido com Avastin, não sei porquê, a característica do edema dele era inflamatória, eu comecei a avaliá-lo,
e mudei para transnoanto, que era o que o convênio permitia, e o paciente não tinha melhora. Então, eu fiz 2 injeções de triacenolona, o paciente não melhorava, apesar dos cristais da triacenolona. E aqui é o último exame dele, quando eu sugeri o uso do Zurdex. Então, esse aqui é um exame dia 10 do 1 do 10, né, do ano passado, e agora do 28 do 2, né, desse ano, e aqui ele está com a vigência do Zurdex. Isso mostrando a importância do VIT, né? Então, aqui o tempo de meia-vida da triacenolona é menor também, apesar das características dessa medicação. Tá? Vou falar um pouquinho agora de membrana epirretiniana. Opa, e membrana epirretiniana, então, por definição, é uma membrana fibrovascular e avascular que prolifera sobre a membrana limitante interna, né? E ela promove uma atração tangencial na mácula, mas de características simples para fora. Então, assim, a gente, na fisiopatologia da membrana epirretiniana, a gente tem as mesmas alterações que a gente discutiu, então a migração das células de Miller para aquela superfície, a ativação dessas células de Miller e o depósito acima da membrana limitante interna, essas alterações enzimáticas, proliferação astrocitárias e contração retrógrada, tá? E a formação da membrana epirretiniana. As características, então, que a gente tem na membrana epirretiniana é a perda da visão central, com ou sem metamorfopsia, e essa membrana reluzente, né, com brilho celofane, edema macular, a retina com aspecto branco, isso devido à estase axoplasmática, que é mais visível quando a gente classifica nos Puckers, né? E isso pode evoluir para pseudo buraco macular, e algumas vezes, isso é até interessante, teve um caso recentemente de uma membrana epirretiniana e teve uma contração e teve uma hemorragia pré-retiniana. Eu fiquei pesquisando, pensando que poderia ser um macroaneurisma, algo do tipo, mas durante a evolução do caso, depois da reabsorção, era simplesmente por conta da contração da membrana retiniana que pode gerar essas hemorragias, apesar de raro. Essas membranas epirretinianas podem ser secundárias, tá? Secundária a trauma, doenças inflamatórias, vasculopatias, tumores, fotocoagulação, descolamento de retina e uveites. Essa aqui é uma imagem de um paciente que eu acompanho, que ele tem diabetes tipo 1, eu comecei a acompanhá-lo ano passado. Esse olho esquerdo eu vou operar, mas nem é o olho esquerdo que eu quero mostrar o olho direito. Então, esse paciente, no mês 11 do ano passado, se não me engano, não consigo ver aqui direito, mas no mês 11 ele estava com a superfície da retina sem grandes alterações, e nesse caso eu evito entrar com antigiogênico nesses pacientes pensando, né, que pode haver uma contração da hialoide posterior e isso evoluir com uma membrana epirretiniana. Esse paciente eu conduzi simplesmente com laser, o olho esquerdo estou programando a cirurgia para ele, é um diabético de 25 anos, se não me engano, e ele evoluiu com essa contração, evoluiu com a membrana epirretiniana. Então, assim, laser é também indutor de membrana epirretiniana, que é o ACT dele do ano passado para o mês 11 e o ACT dele recente, agora do mês 2 desse ano. Tá? Em relação à epidemiologia da membrana epirretiniana, a gente tem uma incidência que aumenta com a idade, em pacientes acima de 50 anos é 2%, ele vai aumentando de acordo com as décadas, ele é bilateral em 30% dos casos e acomete mais mulheres, igual todas as outras síndromes que a gente vai falar aqui hoje. A patogênese na membrana epirretiniana, o vítreo está descolado na grande maioria dos casos, mas na literatura tem um certo grau de descolamento incompleto, mas aí a gente fala de DVP parcial, né? Ele descolou do polo posterior de alguma forma, gerou aquelas alterações, metaplasia, contração de halócitos, e promoveu a proliferação ali sobre a retina, mas ele pode estar de certa forma incompleto. Por isso a gente faz uso também de triamcinolona na vitrectomia em todas, pelo menos nos meus casos, eu faço uso de triamcinolona em todos para descolar o vítreo, ver se está descolado, porque de 10 a 25% dos casos ele não está. Em relação às manifestações clínicas, a gente tem macropsia, e o que é interessante aqui é a diplopia binocular central. Esses pacientes podem ter uma membrana epirretiniana extrafóbica temporal e gerar uma transposição e gerar essa que resulta na diplopia binocular central. E em relação a alterações de sensibilidade, né, da região macular, no ARG, a diminuição das ondas B, devido a alterações nas células de Miller nesses pacientes. Bom, aqui também só para usar de exemplo, esse aqui é um paciente que eu operei ano passado, era um descolamento de retina superior, não fiz peeling de mácula, descolamento fácil, coloquei gás, e esse paciente está com membrana epirretiniana depois de 1 ano, e ela está sintomática. Mas aqui, na epidemiologia, na literatura, a gente tem MER
sintomático após vitrectomia em 4 a 8% em pós-vitrectomia para descolamento de retina reumatogênica. E o tratamento de rotura também pode estar associado à proliferação de membrana epirretiniana. Aí a gente se interroga se é por conta da rotura em si, porque quando a gente tem rotura, a gente tem exposição das células do EPR que migram e podem ficar sobre a membrana emitente interna e gerar todas aquelas alterações de transformação das células do epitélio pigmentar, ou o laser mais forte. Mas assim, o que veio primeiro? O fato é que na epidemiologia a rotura está associado à predisposição para membrana peritoniana. Então, esse paciente aqui, o ano passado, e agora no final do ano passado, ele com membrana peritoniana em seu olho, eu só estou observando que ele não está com alteração no sentido de acuidade visual. Aqui é um artigo de 2016 que é super interessante, que faz um estadiamento, então o Sarraf ele fez esse artigo é praticamente mandatório, está sendo bem discutido, e ele classificou as membranas da peritoniana em 4 estágios, e nesse artigo, ele descreve a retina interna ectópica justa foveal. Então, aqui no estudo, ele avaliou 172 pacientes, 194 olhos, a média de idade era aquela que a gente está acostumado, pacientes idosos, mais prevalentes em mulheres, e ele viu que em 32% dos pacientes que ele avaliou, de 172, 32 estavam no estadiamento 3, que eles tinham retina interna ectópica. Então, essa retina interna ectópica, a gente acredita que a visão é melhor na região foveal, porque a luz passa pela fóvea e não passa pela retina interna. Então, a partir do momento que a gente tem uma retina interna que não tem que estar ali, a transparência diminui e com isso a gente tem a acuidade visual. Então, quando a gente vê dados, eu vou mostrando na sequência, quando a gente tem essa retina interna ectópica, a visão diminui bastante. Aqui é o estadiamento 2 da membrana epirretiniana, então a gente tem uma invaginação das células nucleares externas em direção à membrana epirretiniana. Aqui a gente tem um outro sinal que é muito prevalente, que é Cotobon sign, que é aquela bola de algodão na região justafoveal, que também está correlacionado com a progressão para o estadiamento 3, eu vou falar dela na sequência. E aqui é o estágio 3. Então, aqui na região interna, na região justafóvea, a gente tem a retina interna, né? Não é para estar ali. E isso está associado com a acuidade visual e prognóstico pós-operatório. Aqui é uma tabela do artigo. Então, aqui tem o estágio 1, a depressão foveal está presente, a gente só tem a membrana epirretiniana, mais nada. Geralmente os pacientes são assintomáticos, 20-20. Aqui é o estadiamento 2. Então, o estadiamento 2, a gente tem já perda da depressão foveal, uma invaginação da nuclear externa em direção à membrana epirretiniana. E isso progride para o estadiamento 3, que é quando a gente tem uma neoformação da retina interna, e no estadiamento 4, quando a gente não consegue nem diferenciar as camadas da retina. E em termos de visão e de epidemiologia, o mais prevalente nesse artigo foi o estadiamento 2. No estadiamento 2, a gente tem o achado do Cotobon sign, que eu vou mostrar na sequência. O estadiamento 3, eles acharam em 26% dos casos, e o mais raro é o estadiamento 4. Bom, isso daqui é só também um exemplo. Esse é um paciente com binicilofane. Na retinografia, aqui é o estadiamento do caso, né? Não tem nem alteração, é o estadiamento 1. E aqui é no artigo, esse paciente ele tem um estadiamento 2, e onde as setas brancas estão apontando aqui, a gente tem um sinal também descrito, já era descrito antes, mas eles acompanharam, esse artigo tem um follow-up de 2 anos, e no final do follow-up de 2 anos, os pacientes que apresentavam esse Cotobon sign eram os que estavam mais associados com a progressão para o estadiamento 3. Então, assim, é sabido que as membranas epitelianas, em 87% dos casos, elas não evoluem. Se você achou ela assim, ela vai ficar assim. E se ela for de idiopática, quando ela é secundária, alguma coisa, ela evolui de forma mais rápida, né? Mas elas tendem a não evolução. E quando a gente pega aqui nessa tabela, esses pacientes que apresentam esse conta bonsai, eles estão no estadiamento 2, né, igual acima, que a gente só tem invaginação da retina externa para a membrana peitiniana, e isso, a qualidade visual dela é boa. Então, o que eles sugerem, né, que é uma rotura da elipsoide com o aumento desse achado, e isso a gente tem perda de visão, então no paciente, quando a gente está no estadiamento 3, que a gente já tem a alteração da retina interna, a gente também tem alteração na retina externa, isso cursa com piora da visão. Então, esse paciente com estadiamento 2, ele tem 20-20, no estadiamento 3 e 4, ele tem 20-40, 20-60 de visão. E esse sinal é mais frequente no final do follow-up, isso significa que ele está
progredindo. Ô, Rodrigo, Aqui é só. posso Oh, perguntar uma dúvida? fala. Qual que você falou que tende a não evolução? Que eu perdi essa parte. As doenças, as membranas epiteliais como um todo. No follow-up desse artigo que ele seguiu 194, eu vou falar Ah, sobre isso tá. depois. Entendi. Mas 83%, 87%, eu não me lembro exatamente, acho que só 17% progrediram e o resto não. Então, assim, as membranas epiteliais, geralmente, elas não evoluem de forma, assim, isso, vários artigos, elas não tendem a progressão. Entendi. Mas a gente tem alguns biomarcadores que mostram que ela pode progredir e o Cotomon-Sign é um deles. Ah, tá. Obrigada. Bom, aqui, ó, que eu tinha comentado. A maioria, ó, dos olhos com membrana peritoniana que a cirurgia foi postergada, né, 82% falharam em mostrar sinais de progressão morfologicamente. Então, assim, 17% progridem e o resto não progride, nesse follow-up de 2 anos. Aqui é um caso que eu também estava acompanhando de 2020. Em 2022, eu também follow-up, mas esse é pessoal. Também esse paciente ele evoluiu para pseudoburaco macular, e que é comum na membrana peritoniana, mas ele não evoluiu. Então, assim, via de regra, esses pacientes não evoluem. Aqui é um outro caso também, é uma paciente jovem, ela não quer fazer cirurgia, nem eu quero fazer cirurgia dela, acho que ela tem 34 anos, ela tem essa proliferação fibrótica peridiscal, que gera uma atração, gera distorção na retina interna nasal, mas na região justafóvea não, e essa paciente eu estou acompanhando desde 2020, tenho documentado desde 2021, e 21, e ela não alterou visão, mas ela tem metamorfopsia. E, assim, a gente estamos optando por não operar por enquanto, porque tem as alterações. A paciente, ela pseudofásica, ela vai perder acomodação. Eu não vou colocar uma lente trifocal nesse caso. O EDOF dá visão boa, mas a visão de perto também é um tanto falha. Enfim, fora os riscos de a gente fazer uma cirurgia de catarata na paciente de 34 anos, a gente está optando por observar nesse caso. Aqui é um estudo também, de 2020, um estudo retrospectivo, e ele avalia basicamente biomarcadores que são preditivos de diminuição da qualidade visual pós-vitrectomia. Então, esse é um estudo retrospectivo de 46 olhos e feito na Grécia, né, de 2015 a 2018. E nesses casos, eles não fizeram peeling de membrana limitante interna, só fizeram a vitrectomia. E eles avaliaram quais são os biomarcadores que estão envolvidos com baixa dificuldade visual. Esse aqui é um paciente meu, Francisco, esse não é o CT do artigo, esse é o paciente que eu operei. Então, esse paciente aqui, eu só coloquei para a gente avaliar o que eles estudaram. Então, eles avaliaram nesse artigo a espessura central foveal, a espessura retiniana, a presença de fluido e as alterações cistoides. O paciente tem um monte de alterações cistoides. Tem alteração cistoide nuclear interna e alterações cistoide nuclear externa. A alteração no elipsoide, esse paciente também tem alteração no elipsoide. Atração vitreomacular, esse paciente também tem. Os pontos hiperreflexivos intrarretinianos, esse paciente não tem. Hidril, que é a desorganização da retina interna, que esse paciente também tem. Então, isso aqui, esse paciente só não tem os pontos hiperreflexivos intrarretinianos. Então, nesse estudo, basicamente, eram 46 pacientes, a epidemiologia 2:1, igual, e todos os pacientes foram submetidos à vitrectomia sem peeling, e eles todos tiveram melhora de acuidade visual no follow-up de 12 meses. E a espessura da retina diminuiu em todos. Então, assim, mesmo sem o peeling de membrana limitante interna, a espessura diminuiu e a acuidade visual melhorou. E em relação aos resultados desse estudo, isso daqui é uma tabela com uma análise de regressão linear, e eles evidenciaram que os fatores esses destacados em rosa estavam associados à piora da qualidade visual quando presentes no OCT no baseline, né? Então, a idade é um fator, o aumento da espessura foveal, o DRIL, alterações na elipsoide e atração vitreomacular. O que mais me chamou a atenção é os espaços cistoides, porque eventualmente a gente avalia aquela retina e vê, pô, esses espaços cistoides confluentes, a retina está no status degenerativo, fluido subretiniano. Então, nada disso teve correlação com a acuidade visual final, e sim esses outros biomarcadores que estão assinalados em rosa. Bom, aqui é a cirurgia dele, eu fiz a cirurgia dele no final do ano passado, no mês 9. Esse paciente, eu fiz o peeling, esse paciente com certeza tem Donfil, né? Dá até para a gente ver aqui pela retinografia, mas ele melhorou bastante no aspecto de anatômico. Em termos visual, ele não melhorou tanto, e de metamorfopsia ele também não melhorou. Então, assim, as membranas epitelianas, elas melhoram a metamorfopsia dela em 60% a 70% dos casos.
Não é 100% dos casos, e a cuidado visual, quanto mais avançado a gente tem, menor a chance de melhora também. Esse aqui é uma outra paciente que eu operei em janeiro agora, um pucker macular com pseudoburaco macular. Aqui ela tem, é bem evidente, né, as trações, ela não tem um leque, ela só tem um pucker macular mesmo. Eu fiz a cirurgia, melhorou bastante, está um pouco espessado, tem um mês de cirurgia. Eu indiquei os Zordex para ela, vamos ver como é, mas ela teve melhora e a metamorfose também é prevalente ainda, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de buraco macular, é o último tema. Em relação ao buraco macular, a maioria deles, eles são idiopáticos, né? A epidemiologia é a mesma, 2 para 1 mulheres, a média de idade é acima de 65 anos, está correlacionado com membrana peritoneana. A membrana peritoneana atua de forma tangencial para fora, então ela aumenta o tamanho do buraco. A gente pode ter descolamento de retina simultâneo, então, assim, até com a Denise, a gente teve ocasiões que eu lembro de ter entrado em cirurgia com ela, a gente achar que a rotura não acha durante a primeira avaliação a localização da rotura. A gente pensa que pode ser micro-roturas em lápis, né, do pseudofásico, e aí a única rotura que a gente evidencia durante o intraoperatório é o buraco macular. Então, assim, é raro, mas ocorre. E o buraco lamelar também está envolvido na fisiopatogenia dessa doença, que é o estadiamento 1A de Guest, que a gente vai discutir aí na frente. Então, quando a gente tem buraco macular, o tratamento é sabido, né? A gente tem que entrar e liberar essa tração anterior-posterior por meio da vitrectomia. Isso, o vitrectomia, mas a gente tem que fazer a vitrectomia e fazer o peeling. O peeling é para diminuir esse arcabouço, diminuir essa tração tangencial, diminuir a contração e fechar o buraco. E aqui a gente tem causas raras de buraco macular secundário. Na prova da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro cai isso direto. A tabela caiu em 2019 e 2020. E é isso. Em relação à sintomatologia do buraco macular, a gente tem um escotoma central que pode ser maior que o próprio buraco, né, se a gente avaliar, porque a gente vê o buraco macular, a gente pode até achar que ele é pequeno, mas a gente tem fluido subretiniano, descolamento da retina adjacente a esse buraco macular, que também gera escotoma. Então, não é porque o buraco macular é pequeno que ele está gerando um escotoma pequeno. O escotoma geralmente é maior do que o tamanho do buraco macular. Aqui é um caso também que eu operei os 2 olhos, só para epidemiologia. Ele é bilateral em 10 a 20% dos casos. Aqui é uma paciente de sexo feminino, fiz cirurgia do buraco macular bilateral, peeling, C3 e C8 nos 2 olhos. A paciente evoluiu bem, com melhora da cuidado visual. Essa paciente teve melhora da metamorfopsia. E aqui, em termos de classificação, a gente tem várias classificações, até uma recente proposta pelo Flávio Rezende, vou mostrar ela na sequência. Mas, inicialmente, o Guess, em 1988, ele só por biomicroscopia, ele fez as descrições. Então, ele descreveu o estágio 1A e o estágio 1B, que é esse aqui do meio, no IVTS de 2013, quando a gente já tinha OCT. Isso daí caiu por terra, a gente só tem o estadiamento 1, parte desse estadiamento, e o B, o que difere basicamente é a adesão do vítreo. Então, aqui no estágio 1A, a gente tem essa adesão do vítreo sobre a fóvea, isso vai promovendo tração anteroposterior e vai gerando esses cistos. Esses cistos podem ficar assim, eles podem evoluir e gerar um buraco lamelar, eles podem progredir e gerar a deiscência da retina externa, e aí a gente tem o estadiamento 1B. Tanto 1A quanto 1B, a gente tem o vítreo aderido ainda ao disco óptico, então ele está um DVP parcial. E nesse estadiamento 1, a gente tem chance de, o tamanho definido por Guess era menor que 250 mil, a gente tem chance de fechamento espontâneo, mesmo se liberar a atração vítrea, em 50% dos casos. A partir do estadiamento 2, a gente tem a quebra do teto dessa deiscência que a gente tem da retina externa do estadiamento 1B, né? E o vítreo ainda assim está aderido. Do estadiamento 2, pela descrição do Guess, ele coloca que a medida era de 100 a 300 micras. E do estadiamento 3 e 4, de 350 a 600. E o que difere do 3 e do 4, basicamente, é o status do vítreo, que o vítreo no 3, ele está aderido no nervo óptico, e a gente consegue ver o opérculo pelo OCT, ou pelo o opérculo, e no 4, pelo Guess, a gente consegue ver o anel de Weiss, que o vítreo já está totalmente descolado. E aí ele se desprendeu do nervo óptico. Então, em termos de o que a gente vê hoje, se eu avaliar o paciente, ele está no estágio 3 e 4, não muda nada para a indicação cirúrgica, muda o tamanho do buraco, né? Então, a proposta do Guess para direcionamento de prognóstico cirúrgico pelo status do vítreo, ela não serve de muita coisa. Aqui é só para a gente ilustrar que é o estadiamento 1A.
essa adesão vítreo, muitas vezes a gente está laudando lá OCT ou retinografia, e a gente se depara com um buraco lamelar. O buraco lamelar nada mais é que um estágio, que é o impende macular hole, que a gente fala, que é uma adesão muito forte na região justafosa e se liberou e levou um pedaço da retina interna. Então, assim, isso faz parte da fisiopatologia da doença. E quando eventualmente a gente vê também no ACT uma atenuação da depressão foveal, e isso daí pode ser uma adesão mais forte, o vítreo se desprendeu e também levou de maneira menor, né, mas um pedacinho da retina interna nessa localização. Aqui é a nova classificação, então Flávio Rezende, né, e o pessoal, a Bruna, elas fizeram essa classificação que lançou agora, eles publicaram em 2023, e basicamente o intuito dessa publicação foi avaliar os pacientes que tinham buracos maculares maiores, né, que eles colocam X-large, X-large e os gigantes. Então, existem outras classificações, então a gente falando em termos no IVTS 2013, a gente já tinha um CT, a gente classificava buraco macular menor que 250, quando era pequeno, né? Médio de 250 a 400 e acima de 400. A de Manchester mudou o de 400 e a gente tem 650 para a gente classificar médio e largo, e large, né? E aqui o do Flávio Rezende, basicamente, ele alterou, ele colocou o large de 400 a 650, o X-large de 650 a 800, e acima de 800 até 1000 XX-large, e o gigante acima de 1000. Como ilustrado aqui. E o que muda, basicamente, é a taxa de sucesso na cirurgia com as técnicas que a gente faz, né, no ambiente operatório. Então, é sabido que a taxa de sucesso na cirurgia de buraco macular é 90%. E quando a gente faz o peeling de membrana limitante interna para os buracos maculares até médium, que a gente fala até 400 micras, a gente tem taxa de sucesso 100% dos casos. E quando a gente foge disso aqui, quando eles ficam maiores de 400 micras, simplesmente a técnica de peeling de membrana de forma isolada, ela diminui essa taxa para 80%. E aí a gente tem essas classificações para ajudar a gente a interpretar e avaliar o que a gente vai usar. Esse aqui é o resultado desse estudo. Então, basicamente, eles pegaram 31 publicações e esses pacientes, basicamente, foram submetidos todos à vitrectomia. E, de forma isolada, o peeling da militante interna foi o mais prevalente. Depois, com o flap invertido, né, para buracos maculares maiores, a gente faz o peeling da membrana militante interna. A gente pega aquele flap, geralmente temporal, e coloca dentro do buraco de maneira manual. Isso está associado mais ou menos a trauma mecânico que pode ocorrer. E buracos maculares maiores, a gente pode fazer a técnica de fixação da margem do buraco macular e um peeling extenso. E também o que se tem feito ultimamente, não eu, mas o pessoal tem feito ultimamente, que é esse transplante autólogo de retina, né? Que é uma técnica bem bonita, mas assim, com bastante controvérsia também. Em termos de qualidade de visão, esse paciente invariavelmente não aumenta a qualidade de visão quando a gente está falando de buraco macular gigante, eles ficam na mesma visão. Que pode diminuir o escotoma desse paciente. Então, assim, segundo esse estudo do Flávio Rezende, buracos maculares até 535 micras, a gente tem uma taxa de sucesso de fechamento só com o peeling clássico de membrana mitocondrial interna de 97%. E quando esses buracos são maiores, a gente opta pelo peeling com flap invertido. E aí a gente consegue fechar 99% desses casos em até buracos até 800. Acima disso, aí a gente tem que lançar mão de outras técnicas, como a hidrodissecção da margem das bordas do buraco ou transplante autólogo de retina. Bom, é isso que o artigo fala. Esse aqui é um outro artigo. Esse aqui é um artigo de 2020 para falar de buraco macular traumático. Então, um buraco macular traumático, né, a epidemiologia dele é de jovem, o vídeo está aderido de jovem. Esse aqui é um estudo da Austrália. Então, na Austrália, desde 2008, eles pegam, por interessante, eles pegam os cirurgiões de retina desse documento e fazem uma análise que eles conseguem fazer de forma retrospectiva, analisar todos esses casos, eles colocam as medidas que a gente está avaliando aqui. E, basicamente, na fisiopatologia do buraco macular traumático, a gente tem uma compressão súbita anteposterior que gera essa avulsão da fóvea, né? Em alguns casos tem até necrose do tecido foveal. Isso é a fisiopatologia descrita. E nesse artigo, basicamente, ele tenta avaliar as características do OCT e os resultados pós-cirúrgicos, né? E para a gente predizer se o paciente vai evoluir bem ou mal. Então, o fechamento espontâneo, esse aqui é um artigo mais antigo, ele refere que até 67% dos casos evoluem de forma
espontânea, se não fizer nada, num período de 3 meses. Passou 3 meses, não melhorou, a chance de melhora diminui, e aí a gente tem que pensar em cirurgia. E aqui, nesse artigo, basicamente, ele avalia o seguinte, ele avalia o diâmetro interno do buraco macular, o diâmetro externo, a atenuação da elipsoide, então aqui a gente consegue ver que a elipsoide está atenuada aqui embaixo. Ele avalia também a espessura da retina nasal temporal num diâmetro de 1.000 micras para a direita e para a esquerda a partir do centro do buraco macular e a espessura central da fóvea. E nesse artigo, 21 olhos, né, que foram submetidos, 23 olhos, 21 fecharam. E o fechamento foi primário em 91% dos casos, só esses dois que não fecharam, e a qualidade visual melhorou em 48% em 15 letras, né? E o que a gente teve, esse aqui é um paciente ilustrado aqui, que ele tinha uma qualidade pré-operatória de 20/200. Então, se o paciente tem a qualidade visual ruim no pré-operatório, menor que 20/80, a chance de melhora dele é baixa. Se a atenuação da elipsoide for maior que 2.500 micras, a chance de melhora visual dele, mesmo com a vitrectomia, é baixa. E o que ele correlaciona é que quanto melhor a qualidade visual, melhor a chance de melhora. Isso é o resultado desse estudo de buraco macular traumático. Esse aqui é um outro artigo, esse artigo está sendo bem discutido agora, que é o Donfel, né? Esse aqui é um artigo de 2019 do Sarraf, que o interessante desse artigo basicamente era avaliar, eles pegaram e fizeram OCT angiógrafo nesses pacientes, para avaliar se na fisiopatologia do Donfel também há algum insuto isquêmico, né? Contribuindo para o dano celular nessas células de Miller. Então, Donfel, que a definição é a dissociação das fibras, é uma diminuição da espessura das fibras nervosas, né? Mas a gente tem uma dissociação nervo-óptica. Não tem alteração no nervo óptico, mas ainda assim a gente tem uma diminuição quantitativa das células ganglionares e de fibras nervosas. Isso secundário é o peeling de membrana mitocôndrica interna. Isso eles descobriram porque eles avaliaram basicamente pacientes que foram submetidos à técnica de peeling de membrana mitocôndrica interna e eles viram que por meio de eletrofisiologia a onda B estava diminuindo em todos os pacientes após 6 meses daqueles que fizeram membrana mitocôndrica interna, o peeling. E aqueles que não fizeram, elas melhoravam. Então, eles fizeram um corte de B-scan e de C-scan. O C-scan está disponível nos aparelhos de OCT desde 2009, então a gente consegue ter esse tipo de avaliação. E quando a gente tem a estratificação do OCT nas camadas mais externas, a gente consegue ver o tamanho do buraco macular maior e o menor na camada mais interna da retina. Então, quando a gente faz o peeling de membrana mitocôndrica interna, a gente diminui a chance de reabertura desse buraco. Quando a gente, por exemplo, a gente não faz o peeling de membrana mitocôndrica interna, a gente tem menor taxa de fechamento do buraco macular, mas tem maior taxa de reabertura. E quando a gente tem o peeling de membrana mitocôndrica interna, a gente tem essas situações que é a presença do Donfil, né? E a redução da sensibilidade da retina, tanto ao contraste quanto a sensibilidade com microperimetria e eletrofisiologia. Então, o Donfil, basicamente, ela é representada clinicamente e descrita nesse artigo como esses inner retinal dimples, que são essas alterações em forma de cunha da retina. E isso nada mais é do que a avulsão eles colocam, eles descrevem como foot plate. Foot plate, basicamente, é o pé, né? A estrutura, o arcabouço da membrana mitocôndrica interna, que ele é um pouco maior, e ele faz uma conexão com as células de Miller. Então, quando a gente está tirando, basicamente, a membrana mitocôndrica interna, a gente não está tirando só aquela fina camada. A gente está tirando o arcabouço, a estruturação dessas células de Miller. E a gente está tirando esses foot plates. Então, o que eles colocam aqui, que esse formato de cunho, seria isso. Isso clinicamente resulta em diminuição da espessura das células ganglionares da retina e das fibras nervosas, mas em termos funcionais, isso lá tem diminuição da microperimetria e da sensibilidade ao contraste também. Então, a gente, quando tira a membrana mitocôndrica interna, a gente está tirando em profundidade também. Então, isso aqui é uma diminuição. E nesse artigo aqui, a gente consegue avaliar esses dimples, né, com o canal azul, que ele é mais superficial, na própria retinografia, e quando a gente faz em face na região mais interna da retina, na membrana mitocôndrica interna. No base scan, a gente consegue avaliar isso quando a gente tem essas corcovas, né,
que é na localização dos dimples, e a diminuição das células ganglionares que a gente consegue ver. Então, o que está azul aqui na região temporal, que geralmente é as localizações que a gente tem maior grau de cometimento, a gente tem diminuição da espessura da retina. Então, nesse artigo, ele falhou em mostrar que tem um insulto vascular, mas ele teve alguns achados interessantes. Então, assim, não tem alteração vascular quando a gente faz o peeling de membrana limitante interna, mesmo sangrar a parte externa da retina, a gente consegue, não é simplesmente por touch, mas não tem alteração vascular da retina interna, dos dois círculos arteriais vasculares que a gente tem quando a gente avalia a nossa angiography, a gente não tem alteração. Mas o que a gente achou, que eles acharam de forma secundária nesse artigo, que é muito interessante, é a progressão desses dimples, né? Que ele surge a partir do primeiro mês, e ele progride em número e em área até o sexto mês. Depois do sexto mês ele não aumenta mais, mas ele fica aí. Então, isso está correlacionado, o que isso gera? Então, assim, alteração da sensibilidade da microperimetria, não altera a perfusão vascular e também tem alteração da onda B, mas o que isso vai levar ou não ainda é interrogado, isso é um achado recente, bastante estudo em cima disso daí, mas existem vários artigos que falam, né, uma contraindicação seria um lado negativo do peeling da membrana limitante interna. Então, aqui é um outro resultado que também foi interessante, que a gente tem um afinamento temporal progressivo nesses casos, na região da mácula, então tem que é mais pronunciado, e isso a gente avalia em pacientes que a gente faz peeling de mácula, que a mácula dele temporal fica mais fina. E isso devido à redução, porque nessas localizações a gente tem mais células de Miller. Então a retina fica mais fina ali porque a gente faz a avulsão mecânica desses foot plates e elas diminuem mais. E na Nakamura tem um estudo mais antigo que mostra que depois de 12 meses você tem uma gliose reativa e a retina começa a aumentar a espessura. Assim, tem muito estudo em cima disso daí. Aqui, acho que é o meu último artigo que eu vou mostrar. Então, é uma técnica para avaliar, para diminuir a presença desses dimples, que é o Fovin-Sperry versus o peeling de membrana limitante completa. Então, esse aqui é um estudo de 2019, ele basicamente pegou 46 pacientes. O estudo foi 1 a 1, eles dividiram pacientes que fizeram peeling de membrana limitante interna de forma completa e esses outros que fizeram Fovin-Sperry. Então, o Fovin-Sperry, basicamente, eles fazem peeling, eles fazem como se fosse uma Rex, e eles não tiram, eles não avulsionam de uma forma contínua, eles vão puxando, né, de forma devagar em direção para dentro da região foveal e por meio do cutter, né, não sei se eles colocam no nome interno, não, a gente aqui no IPP faz bastante uso do nome interno, mas eles deixam de 1 a 2 diâmetros de disco da membrana limitante interna. E depois eles não enfiam lá dentro, ao contrário da membrana do flap invertido. Eles só deixam ali e colocam gás e acabou a cirurgia. Então, com essa técnica, eles esperam que você diminui o atrito mecânico nessa região nobre da retina, que é a região justa-fobre, e com isso a gente preserva a integridade desses end feature aqui enfim, da base das células de Miller, e com isso a gente diminui essas alterações secundárias aí do peeling de membrana limitante interna. Então, aqui ele avaliou os desfechos anatômicos e funcionais, basicamente visão, espessura da retina central e microperimetria. E aqui, quais são os problemas correlacionados com o peeling de membrana limitante interna? Então, ele coloca o dano secundário da célula de Miller, ele tem o edema arqueado na camada de fibras nervosas, esses donfo, né, que é a dissociação das células de fibras com o nervo óptico, o afinamento e o enrugamento da mácula temporal. Então, ele, basicamente, se a gente não fizer o peeling de membrana limitante ou fizer dessa técnica, a gente tende a diminuir. E o resultado foi basicamente isso. Ele colocou que, em termos de microperimetria, ambos os grupos, os que fizeram Fovin-Sperry peeling ou peeling convencional, a visão melhorou de forma igual nos dois grupos, mas naqueles que fizeram Fovin-Sperry peeling, eles tiveram melhora do padrão da microperimetria no final dos 12 meses do estudo. Então, aqui é só, a gente tem um aumento da sensibilidade, né, nesse caso aqui. Esse daqui é um paciente que está no artigo, esse paciente ele fez o peeling completo, e aqui é bem evidente nessa série desses 4 casos, que com 6 meses a retina está até bonita ali, a gente tem os dimples, mas a retina está ok, e no final de 12 meses a gente tem uma diminuição significativa nesse primeiro, no segundo caso, no terceiro caso,
Então, assim, há uma diminuição da espessura da fóvea, há prevalência desses dimples. Eram 13 pacientes e 9 tinham esses dimples, essa é a chave de Donfrio no, no pós-operatório. E aqui foram os pacientes que foram submetidos a essa técnica, que eles faziam, basicamente, eles deixavam a membrana mitante interna, só cortava ali, colocava gás, e no final desses 2 meses, todos os pacientes também tinham dimples, mas fora da região. Então, aquela região adjacente ali à fóvea, que é a membrana mitante interna, ficou preservada, dá para a gente ver que eles não têm essa alteração, essa corcova, né, pelo base scan. Isso resultava uma manutenção da espessura da fóvea e da parafóvea depois da cirurgia. E isso, em termos de visão, não tinha correlação, mas de sensibilidade pela microperimetria tinha. Isso aqui é o resultado, né? Então, aqui a gente tem do desfecho como que fica isso no pós-operatório, porque ele faz o peeling, deixa ali a membrana mitante interna e coloca o gás. Então, aqui, ó, no ar, na figura de baixo aqui a gente tem, dá para ver até o flap aqui da membrana mitante interna, mas resolveu super bem. E em buracos maculares maiores, eles funcionam, esse flap funciona como se fosse um scaffold para migração, então assim, ele retoma e tem uma base estrutural também associada, tá? Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só uma dica até da Denise, que ela se discutiu recentemente aqui. A gente faz bastante uso do C3F8. Essa é paciente olho único, até tem uma cicatriz central no olho esquerdo. Eu fiz a cirurgia dela agora em janeiro. Era um buraco macular pequena, veio super bem. E aí, na ocasião, é uma sacanagem deixar a paciente ali 2 meses com C3F8. A gente pode colocar CF6 e até mais bonito, né? Então, o buraco macular fechou, coloquei CF6 e que é uma opção que a gente tem que ter aí em mente. Bom, é isso que eu tenho aqui para apresentar. Se alguém Rodrigo, quiser, fantástica a sua aula. Assim, eu quiser acho que vale a apresentar, pena para os nossos fellows aí depois estudar cada tema e rever essa aula do Rodrigo, porque o mundo de informação que ele deu aqui é incrível, Rodrigo. Sim, fantástica a sua aula. Muito boa, assim, é, muito atualizada, os artigos mais recentes, né? Eu, o eu, que tem, eu queria discutir com você uma coisa de cada tema. Uma que eu lembrei aqui de buraco macular, que até quem vai fazer a prova da sociedade esse ano é bacana a gente discutir essa questão. Foi da prova de 2022, foi até o André que fez essa questão, depois eu liguei para ele discutir com ele. Um buraco macular large, era maior, eu acho que era 650 por aí ou mais, tá? Por aí. Ele botou esse buraco macular e botou uma microperimetria do lado, mostrando um escotoma maior que o buraco macular, igual você estava falando aí. Só que o OCT não tinha líquido. Não tinha líquido, era uma retina plana, não tinha cisto na borda do buraco, um prognóstico ruim, assim. E a questão era o seguinte: qual técnica você escolheria para tratar esse paciente? Beleza, tá lá, um buraco grande, large, microperimetria com escotoma maior que o buraco, e o OCT sem líquido lá com as bases planas. Aí ele colocou A, flap invertido, a B era transplante de retina, C, membrana amniótica, e D, não indicaria cirurgia para esse paciente. E aí, o que que você... essa é a questão, eu acho que é meio controversa, né? Se quiser fechar o buraco, porque assim, eu vejo que, em termos de melhora da qualidade visual, esses Ah, buracos até eles descrevem lá, buraco macular grande, eles não melhoram a qualidade visual, mas eles melhoram a discotoma. Tem gente que fala que você está colocando um cadáver dentro do buraco é, macular, que aquilo lá não vai melhorar, não vai repor a retina externa. Então, assim, eu acho que eu não indicaria porque eu não tenho essas técnicas, né? Mas em termos, se fosse indicar, teria que ser ou o que está descrito no Resende lá, né? Ou transplante autólogo de retina, ou dissecção das margens do buraco tentando fechamento. mas a Mas em termos resposta de era melhora da essa qualidade mesmo. visual, Era não em indicar termos de melhora da qualidade cirurgia visual, porque o em escotoma termos era de maior qualidade. do que o buraco. Não, mas em termos de escotoma maior que o buraco, isso, em termos de biomiometria, até nos menores buracos, a gente tem isso descrito, entendeu? Essas questões dessa da base de retina in vitro, eu acho que são meio controversas em várias, né? Então, assim, É, não, eu fiquei, nessa eu daí fiquei, exclusivamente tem.
Eu Tem fiquei na muita dúvida variável, né, que mesmo, você pode considerar. Eu não sei também o que eu porque escolheria. Eu acho que eu colocaria transplante, mas assim, em termos de melhora visual, eles não melhoram, não diminui o melhora. escotoma. Eu não colocar, tipo Tá? assim, esse tipo de questão eu acho complicado porque vai muito da opinião de cada um. Então, por Opinião exemplo, de lá na especialista. França, vou dar a visão lá da França. Na França, eles acham, assim, um absurdo você fazer um transplante de retina. Você fazer um buraco para tampar outro buraco e outro, usar um tecido nobre, que é a retina, com risco de PVR, para fazer uma função de enxerto, né? Tipo assim, é um tecido que não vai funcionar, certo? Então, aí lá eles acham muito mais elegante fazer a membrana amniótica, porque é um tecido que vai servir para um enxerto mesmo, e você não está A nível fundamental é um tirando enxerto. um tecido Ah, nobre, tirando os riscos, né, que envolvem isso. Então, a opinião deles é essa. Então, esse tipo de questão eu acho complicado também fazer, porque vai muito da opinião de cada um. Mas a resposta exato. certa era não indicar, devido mesmo ao baixo prognóstico do paciente. Muito Beleza? obrigada pela participação, foi fantástica a sua aula. Eu, igual eu falei para os meninos, Valeu. vale a pena rever aí quando vocês estudarem, porque muito completa a aula do Rodrigo. E foi um prazer te ter aqui com a Valeu. gente. Obrigado, Inês. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite, Obrigado, Lúcio. gente. Prazer. Obrigada, Rodrigo. Falou. Parabéns. Até mais. Excelente. Tchau, Até. tchau. Obrigado.